Vamos então à mensagem da palavra de Deus, que nesta hora tem como título O Poder do Perdão. E nós temos aqui a leitura básica para essa meditação. A primeira está em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Temos um outro texto aqui para ler, que é em Lucas, capítulo 17, do verso 3 ao verso 6. Lucas 17, 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E um terceiro e último texto que desejamos ler está em Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Prezados ouvintes, é fato que decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam.
Bem diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, verso 19, de que o mundo está no maligno. O mundo está sob o maligno. E nós, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para as outras nações, ou até mesmo para o nosso país, percebemos que o mundo está ferido. O mundo está doente e cheio de mágoas. E esse resultado que estamos vendo no mundo está refletindo diretamente na família, no casamento. E hoje enfrentamos um fenômeno que ocorre entre os cônjuges, o fenômeno que ocorre no seio familiar, a incapacidade de perdoar. Vou repetir, incapacidade de perdoar. Segundo os estudos realizados, quem não perdoa adoece. É muito comum hoje ouvirmos mulheres, homens, dizendo que não são mais bobos, não são mais tolos, porque se tivessem no passado a cabeça, o conhecimento que têm hoje, eles teriam agido diferente no casamento e na família. E fazem questão de dizer que agora não deixam passar nada. Tudo é falado, tudo é apontado, tudo é discutido dentro do casamento, dentro da família. Mas, na verdade, na época em que se era supostamente bobo ou tola, as pessoas eram felizes em seus casamentos. E agora que são supostamente sábios, estão vivendo uma vida de tristeza. Por quê? Porque hoje enfrentam o fenômeno da incapacidade de perdoar. Prezados ouvintes, nós que temos confessado a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos afirmar ou podemos perguntar por que perdoamos. E em primeiro lugar, quero dizer aos ouvintes que perdoamos porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Quando nós lemos em 2 Coríntios 5,17, diz que agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somos uma nova criatura, temos uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Agora em Cristo Jesus, nós perdoamos. Em segundo lugar, por que perdoamos? Porque temos queixas uns contra os outros, o que é muito comum, o que é muito natural, divergirmos em opiniões, em gostos, não é? Esse ponto é essencial no relacionamento humano e isso ocorre também no casamento e na família. Temos pontos positivos, como temos pontos negativos. Temos qualidades, como também temos defeitos. Então, por que perdoamos? Porque temos queixas uns contra os outros e ainda não chegamos no céu. Perfeito somente no céu. Depois que o pecado entrou no mundo, tudo deixou de ser perfeito. E hoje estamos aqui esperando, aguardando o arrebatamento da igreja e precisamos sempre
perdoar. Em terceiro lugar, por que perdoamos? Porque fomos, ou até porque somos, muito perdoados. A igreja, quando se reúne, verdadeiramente é uma assembleia dos perdoados, uma reunião daqueles tirados, chamados para fora do mundo, se reúnem no mesmo lugar. Por quê? Porque Deus perdoou, porque Deus cancelou os nossos pecados. Por que perdoamos? Porque somos muito perdoados por Deus. Na parábola que lemos em Mateus, capítulo 18, sobre o credor incompassivo, nós percebemos que a dívida do primeiro era de 10.000 talentos, uma dívida impagável, porque um talento apenas equivalia a 35 quilos de ouro naquela época. Logo, não se tratava do trabalho de uma pessoa, mas, na verdade, a arrecadação de toda uma região que existia em Israel. Logo, impossível que este homem, mesmo trabalhando em toda a sua vida, pudesse saldar tamanha dívida. E já o segundo, que aparece no texto, que também devia 100 dinheiros, incomparável com a dívida do primeiro, muito pouco comparado ao primeiro. E aqui está o ensino do Senhor Jesus. Deus já nos perdoou da nossa dívida, que era impagável, só poderia ser paga pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Logo, as dívidas que o nosso próximo tem para conosco são muito pequenas e é lógico que devemos perdoar. Porque perdoamos? Em quarto lugar, podemos afirmar que perdoamos porque, se recusamos em perdoar, traremos prejuízos para a nossa vida espiritual. Qual o prejuízo? O primeiro, não poderemos orar. Em Marcos 11, 25, disse o Senhor Jesus: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então aqui está um prejuízo espiritual. Não poderemos orar. Marcos 11, 25. Segundo prejuízo, não poderemos adorar. Se não perdoamos, nós não podemos adorar a Deus. Mateus 5, 23 e 24. Disse o texto: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, o segundo prejuízo, quando nós recusamos em perdoar, é não podermos adorar a Deus. Mateus 5, 23 e 24. E em terceiro lugar, como um prejuízo também, a nossa alma pode enfermar. E o exemplo que temos é Filipenses capítulo 3, verso 13. O apóstolo Paulo, agora servindo a Deus, agora sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, ele precisava perdoar a si mesmo. Ele sabia que o Senhor Jesus havia cancelado os seus pecados e agora ele precisava prosseguir, avançar na sua fé. Diz o texto: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo teve uma vida antes de Cristo difícil, uma vida terrível. Ele perseguia os cristãos,
ele consentiu na morte de Estevão. E agora, ficaremos presos ao passado? Não. Uma vez perdoados por Deus, devemos seguir, avançar na nossa fé. Está aí um outro prejuízo espiritual quando nós não perdoamos. A nossa alma pode enfermar. Filipenses 3, verso 13. Segundo tópico aqui da nossa mensagem, podemos destacar o que não é perdão. O que não é perdão. Primeiro exemplo, o tempo. O tempo não é o santo remédio para curar as feridas. O tempo não é o santo remédio para curar as feridas. Exemplo disso, os irmãos de José, que o venderam, que o traíram. Depois de 22 anos do ocorrido, eles chegam diante de seu irmão no Egito e temem por serem castigados por Deus e depois serem castigados pelo próprio irmão por aquilo que haviam feito. Então o tempo não é perdão, o tempo não apagou a situação, não cancelou a situação. Nós não podemos confiar no tempo para o perdão que devemos conceder ou pedir para alguém. Em segundo lugar, o que não é perdão? O silêncio. O silêncio não é a voz do perdão. Exemplo, Davi no Salmo 32, verso 3, ele declara: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Davi pecou, Davi falhou com Deus gravemente, deveria pedir perdão a Deus, mas ficou em silêncio. E ele então, depois que é repreendido pelo profeta do Senhor, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, mas declara que enquanto esteve em silêncio, enquanto esteve calado, os seus ossos envelheceram por um bramido que ele tinha todo o dia. Em terceiro lugar, o que não é perdão? Amnésia não é perdão. O nosso Deus que perdoou e cancelou os nossos pecados através do Senhor Jesus Cristo, ele não tem amnésia, ele esqueceu. É esse o nosso proceder. Esquecer é não cobrar mais a dívida do outro. Meu prezado ouvinte, minha prezada ouvinte, quando se perdoa, se esquece. Não é questão de amnésia, de lapso de memória, muito pelo contrário, é a disposição em perdoar e também em esquecer, não cobrar mais a dívida do outro, é não lançar mais em rosto o que se perdoou, é ficar livre e deixar o outro livre também. Em terceiro e último lugar, podemos citar os benefícios do perdão. O primeiro, a restauração. O perdão restaura os laços quebrados. Atenção você, prezado ouvinte, pare, pense, reflita na palavra de Deus. Perdoe, seja uma pessoa disposta a perdoar. Você vai restaurar os laços quebrados do cônjuge, o esposo com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e também da família e a parentela. É muito importante o perdão. O perdão é benéfico, o perdão é saudável, o perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma, o perdão fecha a brecha para que o inimigo das nossas almas não entre no casamento, não entre na nossa família, porque o seu propósito é destruir. Quando se perdoa, o amor reacende, o respeito, a harmonia, a
cumplicidade, a convivência saudável da família ocorre porque o perdão está sendo exercitado, está sendo liberado. E um segundo benefício, quando perdoamos, significa que a nossa fé está maior em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos o texto de Lucas 17, ali, após o Senhor Jesus explicar sobre o perdão, sempre que o seu ofensor se arrepender e lhe pedir perdão, perdoa-lhe. E depois que o Senhor Jesus ensina isso, os discípulos se aproximam e dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. E eles estavam dizendo que só o Senhor Jesus pode nos capacitar a perdoar. Só o Senhor Jesus pode curar o nosso coração da mágoa. Só o Senhor Jesus pode nos ajudar nessa missão de perdoar, nessa prática, nesse exercício do perdão. Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Prezado ouvinte, que neste dia você possa liberar perdão, você possa exercitar o perdão, você possa então trazer restauração para os laços que estão quebrados, que Deus restaure o seu casamento, restaure a sua família e você possa prosseguir na sua caminhada. Se liberte desse fardo que vem carregando. Aquele que não perdoa, ele leva consigo para casa o seu ofensor. Deita na mesma cama, senta na mesma mesa para comer. Vai viajar, leva também consigo. É incrível quando não perdoamos como aquilo nos domina, nos perturba. Mas quando perdoamos, libertamos dessa prisão, dessa cela que nos envolvemos. E aí percebemos o quanto é bom perdoar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, temos falado aqui da sublimidade do perdão. O perdão que recebemos do Senhor é inigualável, Senhor. A nossa dívida impagável foi paga pelo Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor perdoou e cancelou os nossos pecados. Ajuda-nos a perdoar também. Aumenta a nossa fé para que possamos liberar o perdão, Senhor. Ter um coração livre de mágoas, ressentimentos, rancores, Senhor. Limpa o nosso coração e ajuda-nos a perdoar. Abençoa nossos ouvintes e suas respectivas famílias, que neste dia sejam libertos, ó Pai, e o perdão seja exercitado. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.